Governo regulamenta a lei que permite repatriação de recursos. Investimentos em obras feitas pela União, estados e municípios podem ter um cadastro unificado. Manifestações acirram disputa entre governo e oposição. Esses são os destaques dessa edição. Bom dia. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos devem discutir hoje, em reunião marcada para as 10 horas da manhã, o projeto de lei que estabelece novas regras para a execução do orçamento federal. A proposta altera a lei de responsabilidade fiscal e tem por objetivo garantir maior controle da gestão pública. O relator da matéria, senador Ricardo Ferraço, apresentou um texto substitutivo ao projeto original. De acordo com o texto, a previsão de receitas que o governo estabelecer na Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser mantida no orçamento final, aprovado pelo Congresso Nacional. Além disso, com o objetivo de evitar o desperdício de recursos, serão criados o Sistema Nacional de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e o Sistema Nacional de Projetos de Investimento, que vai unificar os cadastros de obras da União, estados e municípios com mais de 200 mil habitantes. Também está em pauta o projeto de lei que regulamenta o trabalho à distância. Nessa modalidade, a jornada diária é substituída por metas a serem cumpridas e não há o pagamento de horas extras, mas o trabalhador tem direito ao vale alimentação integral e à metade do vale transporte. Ainda de acordo com o texto, o empregador não responde por acidentes de trabalho que aconteçam fora do ambiente da empresa, a menos que a causa seja equipamento fornecido pela firma ou tenha ocorrido durante percurso entre o local em que o trabalho é realizado e a sede da empresa. Pode ser votado hoje na Comissão de Meio Ambiente um requerimento para que o ministro da Saúde participe de audiência pública sobre a Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados. Os senadores da comissão também devem discutir propostas de mudanças no Estatuto das Cidades e na Política Nacional de Educação Ambiental. A reunião está marcada para as 9 horas da manhã. Se aprovada a mudança no texto da Política Nacional de Educação Ambiental, o assunto passará a ser tema de disciplina obrigatória nos ensinos médio e fundamental. Pela lei, hoje a educação ambiental é ministrada por todas as disciplinas de forma transversal. A proposta de alteração no Estatuto das Cidades torna obrigatória a definição pelos planos diretores das áreas verdes e das áreas a serem reflorestadas. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, de acordo com o artigo 182 da Constituição Federal. Também está na pauta uma proposta de audiência pública para discutir a situação da empresa brasileira de hemoderivados, a Hemobras. Vinculada ao Ministério da Saúde, a empresa estatal foi criada em 2004 para diminuir a dependência externa do Brasil nos medicamentos derivados do sangue. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, é um dos convidados para o debate. Mais de 96 milhões de pessoas viajaram de avião pelo Brasil no ano passado. O número é da Agência Nacional de Aviação Civil. A quantidade de passageiros aumentou muito mais rápido que a população e a lei precisa acompanhar essa e outras mudanças. A convite do Senado, juristas, professores, engenheiros e militares atualizam o Código Brasileiro de Aeronáutica, em vigor há 30 anos. O Código Brasileiro de Aeronáutica é de 1986. Ele é anterior à Constituição Federal, ao Código de Defesa do Consumidor, à criação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e à Lei de Licitações. Não significa que ele seja um código ruim. Muito pelo contrário, ele funciona, ele está sendo empregado, tá? Temos uma aviação segura no Brasil, mas, obviamente, depois de 30 anos, foi constatada a necessidade da reforma do Código após os trabalhos da Subcomissão da Aviação Civil do Senado Federal. O presidente do grupo criado para atualizar o Código de Aeronáutica adiantou que o trabalho está na reta final. Foram mais de 1.000 contribuições, deu um calhamaço de praticamente 500 páginas, foi uma coisa bem grande. Cuidar da figura, por exemplo, das concessões de áreas aeroportuárias, e nós também vamos tratar quanto à concessão de linhas aéreas, que na verdade passará a ser a autorização de linhas aéreas. Então, são algumas novidades que estamos vendo por aí. A questão também do tratamento das infrações, as multas a serem aplicadas aos aviadores.
O texto aprovado pelo grupo de trabalho tem que tramitar como projeto de lei e passar pelo crivo de senadores e deputados. A Comissão de Reforma do Código de Aeronáutica se reúne a partir das 10 da manhã desta terça-feira. Outras duas comissões do Senado se reúnem nesta manhã. Vamos conferir? Projeto que facilita a pesquisa clínica está na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia. São mais de 40 artigos com princípios, diretrizes e regras para a condução de pesquisas clínicas em seres humanos por instituições públicas e privadas. Obrigação de se divulgar resultados alcançados por instituições de ensino nos sistemas de avaliação. É o que prevê projeto na pauta da Comissão de Educação. Foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje as novas regras para a repatriação de dinheiro mantido por brasileiros no exterior. As regras prevêem o pagamento de 15% de imposto de renda, mais 15% de multa, ou seja, 30% do valor a ser declarado. Só que sobre um valor do dólar congelado em 31 de dezembro de 2014, que era de 2,66, ou seja, um valor equivalente a 2/3 apenas do valor real do dólar. Na prática, significa que essa tributação vai ser apenas de 20%. Quem normalizar a situação não precisará responder pelos crimes de evasão de divisas e sonegação fiscal. Para ser recursos regulares que podem vir para o Brasil e continuar no exterior. O prazo para regularizar os recursos não declarados que estão no exterior vai de 4 de abril a 31 de outubro. Impeachment, manifestações nas ruas e o papel do PMDB, que sinalizou um possível afastamento do governo. Os senadores debateram a crise política na sessão plenária desta segunda-feira. O PMDB não deu um sinal vermelho para a presidente Dilma. Tampouco deu o sinal verde. Fez acender o sinal amarelo. O PMDB é o centro de gravidade da política do Brasil. Essa que é a realidade dos fatos agora e há muito tempo. E continuará sendo, se conduzir com a sabedoria, o equilíbrio que a sua tradição lhe confere. Eu penso, meu caro senador Jucá, que não há mais condições, e nenhum de nós acredita em algo diferente, da presidente Dilma governar o nosso país até o final do seu mandato. Eu vejo crescer aqui no parlamento esse movimento pelo impeachment, mas vejo por muita gente que quer justamente abafar as investigações, que querem parar a Lava Jato. A gente sabe da relação de proximidade, sim, do vice-presidente Michel Temer com o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Temer assumir a presidência, é esse grupo assumir a presidência da República. As afirmações de que o Michel e o PMDB é golpista, que quer tirar, que é a mesma coisa do que está acontecendo aí, que tem ligações com A ou com B do PMDB da Câmara, eu acredito isso a, de certa forma, um pouco de atordoamento dos membros do governo e do próprio PT pelo resultado das manifestações que foram acachapantes. Assaltaram, sim, o Brasil. Aqueles que nos desgovernaram nos últimos anos julgaram-se proprietários desta nação e a assaltaram criminosamente. E o povo que foi para as ruas, para as praças e para as avenidas desse país, foi com o desejo de arrancar o Brasil das mãos daqueles que o assaltaram nos últimos anos. A impressão que passa é que o Brasil não precisa de política, de políticos, de partidos. A imprensa e o judiciário, aliás, um juiz, darão conta dos problemas que acometem nosso país. Do enfrentamento à corrupção ao resgate da ordem. Tudo com muita indignação. Ruas cheias de verde e amarelo, povo branco, bem tratado, com inimigo definido. Você sabia que qualquer cidadão pode apresentar sugestões de projetos de lei? E a internet facilitou muito isso. No portal do Senado é possível sugerir ou apoiar propostas de iniciativa popular. Se eu fosse senadora, eu aumentaria as vagas escolares nas escolas. Isso, nas escolas públicas. Se eu fosse senador,
eu mudaria essas normas dessa legislação para que não houvesse tanta corrupção, que sobrasse dinheiro para educação, segurança e saneamento básico. Nem todos podem ser senadores, mas qualquer cidadão pode sugerir novas leis por meio do programa E-Cidadania. Funciona assim: você entra no portal e oferece a sua ideia legislativa. Essa ideia fica 4 meses disponível no site do Senado. E se nesse período ela receber 20 mil apoios, pode um dia virar lei. Fazendo o cadastro no nosso site, que é um cadastro muito simples, que pode ser feito inclusive por meio da conta no Google ou Facebook. Ele preenche ali um formulário com a ideia dele, falando qual é o problema, qual a solução que ele tem para esse problema, que pode virar lei, ou pode virar um projeto de resolução, ou também pode virar uma proposta de emenda à Constituição. Tudo depende do que os senadores vão decidir nos debates na CDH. Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, um relator é designado para analisar a sugestão. Se os membros acatam o relatório favorável à sugestão, a ideia é transformada em uma proposta de autoria da comissão. Vai haver o despacho da mesa dizendo em que comissões que aquele projeto vai tramitar. E essas comissões são as comissões temáticas, né? Se for vinculada à educação, por exemplo, a comissão de educação, então vai passar a tramitar como qualquer outro projeto de lei, de iniciativa de um senador ou de uma comissão. No momento, a comissão analisa 6 sugestões populares que chegaram pelo E-Cidadania. Entre elas, a que propõe a regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da maconha. A que regulamenta o aborto até as 12 primeiras semanas de gravidez. E a que acaba com a imunidade tributária para as entidades religiosas. Olha só, a ideia sugerida não precisa estar no formato de projeto de lei. A comissão faz isso por você. Anote aí o endereço do portal, senado.leg.br/ecidadania. Participe! Ficamos por aqui. Você pode assistir a outras notícias no nosso portal senado.leg.br/TV ou ao longo de nossa programação nos boletins do Senado Agora. Até a próxima!